Estamos de volta aqui com o segundo bloco e para você que chegou aí agora, nós estamos hoje com o Dr. Marcos Giovan e nós estamos falando um pouquinho sobre a importância da medicina legal, tanto para a sociedade quanto para a justiça. E aí ele já explicou, já abordou, já explicou o que é medicina legal e nós estamos dando continuidade. Eu deixei uma pergunta para ele no último bloco e ele vai fazer agora, que é a seguinte: que tipos de atendimento são realizados nos vivos, doutor? Fala um pouquinho, o senhor iniciou falando, né, sobre esses atendimentos, mas explica para a gente mais detalhadamente aí sobre esses atendimentos nos vivos. Quais são esses atendimentos? Tá. A medicina legal, quando ela é voltada para o vivo, ela está incluída exames de lesões corporais, tá? Nos envolvimentos, nós já até citamos aqui exemplo de Maria da Penha, mas também nas discussões de trânsito ou discussões em domicílio, também é voltado para o vivo a lesão, o exame sexológico. Também nos casos de estupro ou suspeita de violência sexual. Os exames no vivo também que são realizados são exames em que há movimentação ou transferência de detentos de uma casa prisional para outra ou de alguém que foi recentemente detido. Esses exames no vivo são realizados lá. Exemplo, se alguém foi detido e ele vai ser transferido de uma casa de custódia para outra, é fundamental para a casa que vai receber que o detento chegue com um exame de lesões corporais, onde conste se ele tem lesões, que natureza essas lesões apresentam, ou se ele não tem, se ele chega em condição rígida lá, para que, a partir daí, ele, custodiado, seja tutoriado pela casa de detenção. No exame de sexológico, por exemplo, a importância de confirmar primeiro se houve o ato, depois se esse ato foi violento, e se esse ato gerou também exames complementares, por exemplo, presença de sêmen ou substâncias orgânicas do acusado, para que se confirme o ato e também possa se direcionar para quem possa ter realizado o ato. Então, no vivo, é fundamental que se faça essas avaliações. Também há perícias de demanda trabalhista também, pessoas que sofreram lesões, por exemplo, lesões de trânsito, que nós chamamos lá de DPVAT. Pessoas que sofreram acidentes de trânsito e elas precisam fazer avaliação para quantificar as lesões, o grau de sequelas e o comprometimento delas, a curto e a longo prazo também, principalmente quando se relaciona com a capacidade trabalhista também. E nessas lesões se quantifica 10% de comprometimento, 25%, ou amputação de membros, ou incapacidade total e permanente. São lesões que são realizadas, exames que são realizados no vivo, para que seja determinado o mecanismo de ação também e as consequências desse trauma. Jeová, a gente viu de todas as importâncias, né, do exame de lesão corporal em diversas esferas. Você falou trabalhista, que mais? Domiciliar, quando acontece algum acidente, né, ali de agressão. Especifica mais isso aí, detalha mais essa importância do exame de lesão corporal. Vamos lá. Por exemplo, o exame sexológico. Assim, uma quantidade grande de casos de exame sexológico, os envolvidos são moradores do próprio domicílio. Tá? E tem um grau de parentesco aí. Infelizmente, tem um grau de parentesco. A importância do exame, tá? Para direcionar, como eu já disse, se houve o ato, se houve a violência e se deixou o vestígio. Com isso, coletado o vestígio, por exemplo, sêmen, consegue-se direcionar por meio de exames e comprovar, por esse material coletado, o envolvido para que dentro de uma casa, por exemplo, onde 4, 5, 6 pessoas estão lá, não se direcione o ato para uma pessoa que não participou e também não se exima quem participou, quem fez também, quem praticou a violência. Então, esse um dos exames sexológicos serve para isso. Outro exame que é muito comum, eu já até falei a respeito do DPVAT,
é para comprovar se houve verdadeiramente um acidente de trânsito. Infelizmente, há um tempo atrás, nós passamos lá no órgão e até muitos exames foram repetidos por conta de umas suspeitas de exames que não tinham envolvimento com acidente de trânsito. Tá? Alegações de que tinham sofrido acidente de trânsito e que sofreram sequelas. Em alguns casos foram aventados que eram acidentes de trabalho, em derrubada de mata, por exemplo, onde houve amputação, acidentes onde apresentavam queimaduras, mas essas queimaduras não eram de acidente de trânsito, exemplo de fogueira de São João, que tinha também. E aí foi se colocado para se fazer essas perícias em vivo para detectar a origem do trauma e se relacionar ao mecanismo. Exemplo de acidente de trânsito, onde relata que houve amputação, houve uma sequela irreversível, e a cinemática do trauma não permite fazer a correlação com aquela amputação. Então, esses exames eles servem para complementar a justiça. Por exemplo, o DPVAT ele tem uma indenização, e muitos estavam se valendo dessa indenização e tentando burlar o exame pericial no intuito de receber. Porém, assim, muitos casos foram de forma tão evidente, tão grosseira, que o exame pericial conseguiu identificar e conseguiu afastar essas origens por conta do mecanismo de trauma e das sequelas geradas também. O senhor já falou a respeito da Lei Maria da Penha, mas assim, a Lei Maria da Penha precisa fazer lesões corporais, é uma pergunta. E essa mulher, quando ela vai direto ao ML, ela fala assim, não, já cheguei aqui, já quero fazer o exame de lesões corporais. Ou ela precisa ser encaminhada de algum lugar? Ou ela pode só chegar lá no IML e solicitar isso? Explica para a gente sobre isso, doutor. Tá, foi ótima pergunta, porque é o seguinte, o IML ele não atende a demanda direta, ele atende às solicitações da Justiça. Então, há necessidade de se abrir ou de se receber lá no órgão um ofício por parte da Justiça, ou do Ministério Público, ou do juiz, ou, em geral, do delegado, que faz um boletim de ocorrência e solicita, por meio daquele boletim, um exame para complementar o processo, o inquérito, não sei exatamente o nome que se usa na parte jurídica, mas nós recebemos demanda da Justiça. Tá? Não é como um posto de saúde, onde há procura direta, ou um consultório, onde há procura direta. Os periciandos que vão lá, eles vão encaminhados pela Justiça, atendendo a uma solicitação específica da Justiça, para que seja realizado um exame específico. Então, em geral, os delegados solicitam exame de lesões corporais, e aí é feito o exame de lesões corporais. Ou eles solicitam o exame necropsial, aí é feito o exame necropsial. Ou o exame de estado de embriaguez, ou o exame de sequelas traumáticas. Então, nós atendemos demanda judicial. Então, o paciente, ou periciando, como nós tratamos lá, ele não tem uma procura direta pelo IML, mas por meio da Justiça. Em geral, a delegacia. Quando acontece um acidente, existem técnicas que o médico legista adota para saber se aquele acidente ocorreu há muito tempo, se é recente, se aquela lesão corporal é antiga. Descreve para o nosso público o que é que vocês fazem para ter essa dica de que essa lesão aqui é recente ou aquela outra é antiga? Ah, tá. É importante também, é uma pergunta excelente, porque, como eu falei, assim, no DPVAT, muitos pericianos eles tentam conduzir a perícia, alegando que é recente ou alegando que é antiga. O periciando é quem? É o que nós chamamos na clínica médica, na medicina de paciente. Ok. Periciando é o que passa pela perícia. O perito é o médico e o periciando é o nosso cliente lá, digamos assim. Então, as lesões antigas e as lesões recentes, elas apresentam características. Por exemplo, as lesões recentes, dependendo do grau ou da intensidade dela, elas podem, desde um rubor, que é um trauma simples, exemplo de uma bofetada, que ela some com facilidade,
apenas apresenta uma vermelhidão no local e algumas características de pele. Passa-se também por um grau um pouco mais elevado, uma escoriação, também edemas, hematomas, que são geralmente recentes, e isso demanda um tempo próximo da lesão ao exame pericial. Agora, lesões antigas, com processos cicatriciais já em fase avançada, sem característica de ruborização, sem característica de sangramento recente ou sem nenhuma marca, uma mancha que demande um tempo de dias ou de horas daquele trauma, mostra que o tempo ali foi atuante. E aí passou-se aquela fase de aguda, como nós já referimos, o rubor, a equimose, o hematoma, o edema, ou a escoriação, ou sangramento, ou fragmentos de tecido necrosado que demandam tempo recente. E aí as cicatrizações antigas que já não apresentam mais essas características. E já tem uma cicatriz retraída, ou até em alguns tipos de pele, queloides, que são crônicas as lesões, que o tempo já se encarregou de avantajar o processo de finalização do trauma. Doutor, o que é a sexologia forense? O senhor já falou aqui a respeito bastante desse exame, né, de sexológico e tudo, mas o que é essa sexologia forense? Tá. A sexologia forense é uma área da medicina legal que tem por exame específico a comprovação de violência sexual, a exemplo também de a comprovação ou não de virgindade, com um exame muito objetivo, que é a presença ou não de ruptura imenal. E essa ruptura pode ser recente ou pode ser antiga também, comprova que houve uma lesão, uma ruptura, e com o aspecto, a característica que encontra-se o ímen, se essa lesão foi recente ou se foi antiga. Também, na sexologia, a coleta de materiais também para a comprovação e direcionamento de quem promoveu o abuso. E até na sexologia também, para se juntar elementos para avaliar se houve consentimento, ou seja, se houve um ato sexual consentido e depois, por um motivo ou outro, por uma discussão ou desentendimento ou outro, uma das partes alega ter sofrido uma violência sexual e tentar colocar a outra parte numa situação constrangedora ou até nas garras da justiça também. A sexologia forense atua nessa parte também, para caracterizar um exame de violência sexual, coletar amostras ou até para descartar uma violência sexual, antiga ou recente. É, infelizmente, muito comum. E, infelizmente, nós atendemos na sexologia forense crianças. Tá? E pior do que crianças é saber que o envolvimento é por parte de familiares e, muitas vezes, o padrasto ou os avós que apresentam essa relação com essa violência sexual. Então, essa é a parte da sexologia forense, confesso, que é uma parte, principalmente quando envolve crianças, é uma parte que ainda sensibiliza muito a gente, que deixa muito comovido e desperta na gente uma tristeza pela falta de humanidade das pessoas a ponto de abusarem de crianças. Infelizmente, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas são frequentes lá no IML para serem submetidas a exame de lesão corporal sexológica, né? Essa sexologia forense ou sexologia. Isso nos deixa triste, porém são ossos do ofício, né? Temos que fazer. E é essa a rotina da sexologia. Lembrando que ela atende a demanda judicial. Tá? Então, o processo, a acusação, muitas vezes já vem de um conselho tutelar, já vem de uma delegacia, ou de um vizinho, ou, às vezes, até da própria criança que comenta na escola também, que alguém está mexendo nela, ela não sabe explicar o que é, mas ela relata que alguém está mexendo nas partes íntimas dela, que está dando bombom, que está usando algum artifício para conquistar a confiança dela e aproveitar-se da situação. Então, a sexologia forense atua nessa parte também, até para a detecção de transtornos de ordem psicológica também.
As crianças, em geral, se mostram muito irritadiças, pouco cooperativas e um trauma que nós até, infelizmente, achamos que a criança vai ter muita dificuldade para superar na adolescência e na vida adulta também. Infelizmente, até envolvimento dessas crianças em situações ilícitas em decorrência de um trauma dessa natureza. E isso a gente, às vezes, pensa que está distante, né, da gente. Mas, assim, tem, às vezes, um vizinho, um amigo que conhece alguém que passou por isso na sua residência. Então, assim, são situações que não são difíceis de se visualizar, né, doutor? Sim, sim, infelizmente sim. Como eu falei, assim, tem uma relação de proximidade, infelizmente. A maior parte dos casos, não posso dizer todos, mas a maior parte dos casos, ela tem uma relação de parentesco, tá? Ou de vizinhança, ou de pessoas que trabalham nas dependências também. Então, infelizmente, não, assim, boa parte dos casos não são de pessoas estranhas ou desconhecidas. Eles se dão de pessoas que têm um convívio, que têm uma participação. Eu já tive a oportunidade, a infeliz oportunidade, de fazer exame pericial em pessoas que têm um retardo mental grave. São pessoas que não têm a mínima chance de defesa e, pior, assim, foram, além de serem violentadas, acabaram evoluindo com a gestação. Então, é um lado desumano, é um lado de uma frieza, uma desumanidade ímpar, que a gente não consegue se adaptar ou se acostumar com esse tipo de informação. Mas, como eu disse, são ossos do ofício, fazem parte da rotina do IML, e nós observamos, sim, que existe essa frequência com pessoas do convívio. Certo, e nós já estamos aí encerrando o segundo bloco. Passou mais rápido do que o primeiro. E não saia daí, fique ligado no Missão Saúde na TV. Mas antes de encerrar esse bloco, eu queria deixar um recadinho para vocês, tá? Nós estamos aí com a promoção, né? A gente estava conversando aqui. E é o seguinte... Entre lá no Instagram do Missão Saúde, tá? Já bota lá para seguir o Instagram do Missão Saúde. E lá nós vamos ter um sorteio para quem colocar o prato mais top aí, tirar o print e colocar o prato, a comida, vamos dizer assim, mais bacana. E aí, quando for no próximo programa, a gente vai estar aqui anunciando quem ganhou o kit de massagem. Não é isso, doutor Wilde? É o kit de massagem, é? Doado Pelo Lojão das Lojão Clínicas, gente. das Lojão das Clínicas, Clínicas, né? top. O lugar que mais tem produto de massagem é lá, gente. Então, assim, o Lojão das Clínicas vai estar sorteando um kit aí, todo bacana. Mas então a premiação vai ser o kit de massagem e o nosso telespectador basta ir lá no Instagram, Missão Saúde, e postar o seu prato do dia. Isso, né? mesmo. E aí vai rolar um sorteio ali que a gente vai ver quem é o prato mais saudável. Prato mais top, né? lá. Mais saudável. Uhum. Às vezes tem prato top, mas não é saudável, né? O prato mais gente, saudável. É porque eu sou suspeita para estar tá? falando desse negócio de comida. E a Dr. gente, Wilde, que é o expert aí a gente vai divulgar comida, o ganhador. Certo, no próximo programa, né, doutor? Programa. Então, okay. Beleza. No próximo programa, a gente vai estar divulgando aí quem ganhou aí do prato mais saudável, tá? Eu estava falando só o prato top, bonito, não. O prato mais saudável aí, tá bom? Então, fique ligado aí. Daqui a pouquinho, o terceiro bloco, o último bloco aí para a gente fechar esse assunto super interessante que nós estamos discutindo aqui, ok? Fique ligado, Missão Saúde na TV.